Oi, pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos à quarta edição do RH Top Talks. Eu sou Del Moraes, produtor executivo do Grupo Top RH, e estarei com vocês no dia de hoje para juntos compartilharmos conhecimento e experiências nesse RH Top Talks 2023 Engagement, What Moves Us. Tenho certeza de que será um dia de trocas e experiências e aprendizagem, que é o mais importante. O RH para você convidou profissionais da área do RH e lideranças para um bate-papo descontraído e repleto de conhecimento. Vamos juntos aproveitar e trocar experiências? Aqui ao lado, na aba comentários, estaremos todos acompanhando, comentando e agitando o network. Não deixem de participar. E para começar, vamos conhecer as empresas responsáveis pela realização deste evento. Nosso muito obrigado a Good Rabbits, InfoJobs, Revo, Udemy Business, Laços Corporativos e Blay, patrocinadores da edição de 2023. E agradecemos também nossos apoiadores, Atlas, Daniela do Lago, Get Abstract, Grupo Voito, Guia da Alma, Handtalk, HRBP Club, Profissas e WeFlow. Nosso dia está dividido em duas trilhas de conhecimento. Na parte da manhã, a trilha Motivadores, falando sobre boas práticas. E na parte da tarde, a trilha Decisores, focada em estratégias. Para uma experiência mais completa, algumas informações importantes. Vamos nos conectar pela aba Comentários, aqui do lado direito da tela. Compartilhe o link do seu perfil no LinkedIn, diga de onde você está nos assistindo e suas impressões. Na aba Perguntas, expresse suas dúvidas e questionamentos. Elas chegarão aos convidados que responderão posteriormente. Aqui em cima, você confere toda a programação do dia e acessa também a sacola de brindes. Fica sabendo um pouco mais sobre os convidados, patrocinadores e apoiadores. E na sala Networking, vamos nos encontrar durante nosso café interativo. E nas redes sociais, use e abuse da hashtag RH Top Talks. Tem muita coisa, não é? Mas temos o dia todo para aproveitar. Vamos para o nosso primeiro bate-papo do dia com o tema Benefícios de Trabalho Remoto. Convidamos Laura Brandão, gerente de Planejamento e Operações de Pessoal da DHL Express, para falar sobre o valor dos benefícios e do salário emocional na era do RH 5.0. E quem conversa com ela é Gabriela Ferigato, editora do portal RH para você. É com você, Gabi! Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do RH Top Talks. A gente vai ter um dia cheinho de conteúdo. E como vocês viram, esse ano o tema é engajamento. E parte muito importante deles são os benefícios. Eles se tornaram protagonistas nos últimos anos. Mas o que é o tal salário emocional? Como trabalhar os benefícios de forma estratégica? A gente está aqui com a Laura Brandão, gerente de Planejamento e Operação de Pessoal da DHL Express. Já agradeço a atenção. Obrigada, Laura. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, podendo contribuir com esse evento. A gente que agradece. Laura, eu queria começar o nosso bate-papo explicando um pouquinho essa ideia do salário emocional. Porque, assim, a gente vê alguns debates, discussões, que esse é um conceito um pouco, até às vezes, polêmico. Que as pessoas falam que ele pode estar tirando a atenção, o foco de coisas que realmente importam, que deveriam importar, ou que ele é obrigação. Então, eu queria começar o nosso bate-papo que você explicasse o que é o salário emocional, o que ele é e o que ele não deve ser. Essa é uma discussão importante que a gente, como empresa, também precisa discutir bastante e entender o que a gente... Primeira coisa é o que a gente quer com isso, que é o engajamento das pessoas. Então, quando a gente fala em salário emocional, a primeira coisa que ele não pode ser são benefícios ou moedas de troca. Né? Moeda de troca não é. O salário emocional é aquilo que vai fazer com que o funcionário se sinta bem, se sinta importante dentro da empresa, que faça com que ele tenha uma produtividade melhor, que engaje ele no trabalho. Então, a gente tem que ir pelo lado do engajamento de fato e não moeda de troca. Né? A gente tem que tomar esse cuidado, porque a linha, às vezes, pode ser bem tênue entre uma coisa e outra. Né? Eu vou dar por dar. Não, tem que fazer muito sentido e conectar o funcionário com a empresa.
Então, o porquê que ele está ali tem que estar muito ligado a essa conexão. E o que de fato importa para ele, né? Porque às vezes a gente acompanha benefícios que para uma pessoa importa muito e para outra não faz sentido nenhum, né? Precisa ter um valor para ele. Sim, isso é interessante porque a gente, quando fala em benefícios, políticas na empresa, né, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente pensa coletivo. Então, se a gente pegar lá o RH lá atrás, né, como que a gente estruturava isso, não vou muito lá atrás, nem falar quanto tempo, mas a gente sempre pensa no coletivo. Então, plano de saúde coletivo, alimentação coletivo, e você está olhando só para o coletivo porque eu tenho X pessoas para atender. Hoje, você tem que entender que você tem uma negociação coletiva, mas o quanto ali você consegue alcançar um pouquinho o individual de cada um. Uhum. Então, isso é muito importante. E aí que cria a conexão. Tá. Né? Aí é onde a gente vai criar essa conexão com cada funcionário. Entendi. E, Laura, outro movimento que a gente acompanhou, inclusive na pandemia, é a transformação na rotina profissional, né? E as preocupações com saúde. A gente viu esse boom de preocupação que deve existir, né? Saúde mental, as empresas criando ações, estratégias que visem isso e benefícios para acompanhar essas mudanças, né? Porque existe uma mudança, existe uma transformação e os benefícios precisam acompanhar. Vocês sentiram isso e como que os benefícios podem ajudar nessa transformação da preocupação com a saúde, com o bem-estar? Isso é legal também porque a DHL, trazendo um pouco para o nosso cenário, ela estava um passinho ali numa direção diferente quando começou a pandemia. Então, a gente já tinha ali colocado há 1 ano o nosso benefício flexível. Então, o que é o benefício flexível? 1 ano antes da pandemia. 1 ano antes da pandemia. O que é o benefício flexível? É justamente pensar no coletivo. Então, eu vou fazer grandes negociações coletivas, mas como é que eu vou impactar aquele funcionário de forma individual? E aquilo já era um diferencial. Agora passou a ser uma necessidade. Com a pandemia, as pessoas tiveram um momento de se entender melhor, né? Foi um momento para todo mundo muito de introspecção, e aí você traz esses valores e essas necessidades individuais mais fortes. Então, como que a gente sentiu isso, né? O benefício flexível nos ajudou naquele momento. Então, sem querer, foi uma arma muito importante para nós, para a gente conseguir adequar um pouco, e hoje a gente vê que consegue explorar mais nesse formato, porque você consegue fazer uma customização dentro de regras e tudo mais, porque a gente não pode esquecer o coletivo, Sim. mas que alcance um pouco mais esse indivíduo e a necessidade de cada um. E quando a gente fala em valores, nessa mudança toda de valores, a gente sente que esse foi o maior impacto que a pandemia trouxe. Essa mudança de, mais do que hábitos e tudo mais, eu acho que mexeu muito com os valores. Eu queria até aproveitar esse gancho e perguntar como vocês, na DHL, se quiser trazer um contexto para a gente, estão trabalhando com benefícios e mantendo o benefício não como moeda de troca, como você comentou, mas como ele deve ser, para manter o engajamento. Como vocês olham para isso, criam estratégias, quais são as principais ações nesse sentido? A primeira coisa é a gente entender nosso público. Então, a DHL tem um público super diverso. Então, desde do atendimento ao cliente, a gente tem as pessoas mais jovens, até o back-office, onde a gente tem também gerações diferentes. Então, a gente tem um contexto muito diferente, né? A operação, que é o courier na rua. Então, a gente tem perfis completamente diferentes. Então, a gente precisou mapear, entender, perguntar, se aproximar. Isso é RH. Sempre, como RH, se aproximar muito das pessoas, entendendo as necessidades e a situação. E cada um. Outra coisa, nós somos uma empresa global, internacional, mas estamos num país muito diverso e enorme. Então, eu também tenho que entender que no Rio de Janeiro é diferente de São Paulo, que é diferente de Recife, que é diferente de Porto Alegre, as necessidades são outras. Então, mapeando tudo isso, quando a gente vai estruturar o nosso pacote de benefício flexível, eu preciso dar as opções para que todos sejam atendidos de alguma forma. Então, a nossa estratégia é baseada no conhecimento, e aí a gente vai para o People Analytics, né? Que também veio muito forte. E aí a gente começa a entender o que eu posso customizar aqui e que vai atender as diferenças. Vou te trazer um exemplo super legal.
e básico, cesta básica. A gente está com a economia uma loucura, todo mundo sabe, né? O mercado não é mais o mesmo. O mercado que eu falo da gente comprar as coisas. E a gente tinha uma cesta básica única. Mas eu sou solteiro e é muita comida para mim. Ah, mas eu não como glúten. Eu tenho alergia, não posso comer. Eu tenho uma família enorme. Então, o que a gente fez dentro do flexível? Tipos de cesta básica. E a gente sabe que pedir a cesta básica através da empresa é mais barato do que eu comprar no mercado. Então, essas são uma das coisas que uma das estratégias que a gente utilizou para oferecer para o público o que faz sentido para cada um. E nesse processo de escuta, de conhecimento, que vocês perceberam que cada local tem uma particularidade, qual foi o balanço? Assim, o que vocês perceberam que realmente importa para os colaboradores? O primeiro passo é isso, de ser escutado, de entender o que ele precisa, de mostrar que a empresa se preocupa no sentido de que o engajamento, que o benefício vai ser importante para ele e não para a empresa, assim, não só para mim. Então, eu vou te entregar o que faz sentido para você. Nesse mapeamento, né, que vocês usaram até ferramentas People Analytics e tudo, escuta, o que vocês perceberam? Hoje, eu acho que a chave aqui é acolhimento. Então, como eu faço com que as pessoas se sintam acolhidas? A cultura da DHL é uma cultura acolhedora, sempre foi, né? A gente brinca que o que nós tínhamos antes da pandemia tornou mais difícil depois da pandemia, porque a gente era uma empresa muito acolhedora, muito familiar, assim. As pessoas são muito engajadas. A gente tem uma pesquisa de engajamento consolidada há anos já. E, para entender o engajamento das pessoas, nós temos mais de 90% de respondentes da pesquisa, uma pesquisa que não é obrigatória. Então, a gente vê o nível de engajamento das pessoas, né, quando a gente olha para isso. E como que eu mantenho isso quando vem a distância e tudo mais? O acolhimento ele é muito importante. As pessoas querem se sentir acolhidas e querem sentir a segurança de que, como você disse, eu faço a diferença para a empresa e a empresa reconhece isso. Então, quando a gente cria um outro benefício que foi muito engraçado quando a gente colocou, que é o seguro saúde para os pets. Que está tendo um crescimento agora. Tem. Né? Nós somos o primeiro contrato empresarial com a Porto Seguro. Hoje já nem é mais a Porto com a gente, mas fomos um primeiro contrato empresarial, era uma novidade. E quem não tinha pets falou, nossa, vocês pensaram até nisso? Quer dizer, eu não tenho pet, mas eu achei incrível que vocês pensaram nisso. Então, é o acolhimento. Como é que as pessoas se sentem acolhidas, ouvidas, né? E a questão da cesta básica também foi uma coisa que deu muito retorno para a gente, porque as pessoas realmente falaram, poxa, pensaram no meu individual, né? Naquilo que vai ter impacto para mim e para minha família. Então, o benefício tem ainda esse artifício aí da família, que é muito importante. Incluir a família nisso. E, Laura, você falou agora do retorno, e falando em retorno, como medir, como mensurar o retorno, o impacto dessas estratégias que vocês estão criando? Quais possibilidades, como vocês fazem isso, como vocês avaliam isso? Porque é um retorno que, óbvio, vai para o engajamento, mas também vai para o negócio, né? Sim, e é importante. E a gente precisa, sempre que a gente faz algo, quando a gente olha para as pessoas, a gente escuta nos corredores, mas a direção da empresa ela quer saber qual é o nosso de dados retorno também, e dados. Então, um dos grandes KPIs que ajudam a gente nesse sentido é absenteísmo. Certo. A gente sabe disso, começou a faltar. E agora, com o home office, a gente precisa entender um pouco melhor sobre absenteísmo. Porque, às vezes, hoje o que tem acontecido muito ele não pode trabalhar no escritório, ele só pode trabalhar em casa. Por quê? O que está acontecendo com aquele funcionário e tal? Então, esse é um indicador que sempre vai estar na nossa régua ali para medir. Por que a pessoa está se afastando do trabalho. Mas, mais do que isso, e hoje a gente tem pensado muito, é como medir a produtividade, principalmente com o home office. Como é que eu meço? Tem algumas atividades que a gente consegue medir muito bem, mas tem outras atividades mais difíceis de mensurar em produtividade. Por exemplo, quais? Assim? Né, quando a gente fala
por exemplo, o meu próprio time, né? A gente tem mais atendimento ao cliente, às vezes os atendimentos não são nas ferramentas mensuráveis, então eu liguei num WhatsApp, como é que eu calculo quantos WhatsApps minha equipe inteira respondeu naquele dia, né? Então, a gente começa a medir pela satisfação das pessoas, pelo engajamento. Essa nossa pesquisa ela é muito forte, a gente utiliza realmente ela para entender aonde que isso está pegando, e a proximidade com a gestão. Isso é muito importante, né? Entender como é que as coisas estão funcionando em cada área funcional, junto com o gestor. Isso, para nós, é o nosso ponto focal, sempre vai ser a gestão de cada um, que é quem está ali no dia a dia e que consegue ajudar a gente nessa mensuração. Laura, você falou um pouquinho sobre a pandemia, eu queria retomar esse assunto, e você até trouxe que já tinha os benefícios flexíveis um ano antes da pandemia, mas imagino que, mesmo assim, a pandemia trouxe muitas mudanças para vocês. Eu queria entender como vocês se adaptaram, se vocês continuaram com os benefícios que vocês já tinham, se vocês acrescentaram outros, como que impactou o negócio de vocês em relação a benefícios, que é o nosso foco aqui hoje. Impactou muito. E talvez seja até mais difícil, porque como a gente já tinha algo implementado, e com a pandemia, o que a gente viu, o mercado se mostrou muito mais. Então, as pessoas começaram a trazer para a gente, olha, na empresa do lado faz muitas assim, opções. Na empresa outra faz assado. E isso ficou mais aberto, né? Então, as pessoas tiveram mais acesso ao mercado. E aí, a gente já tinha algo lá que era diferente no mercado. Mas, quando a pessoa se vê numa situação como foi a pandemia, eu quero mais. Não importa se o que eu tenho já é melhor. Como se fosse uma obrigação de eu quero estar algo diferente. O que a gente vai mudar? Tá bom, mas todo mundo está mudando, e a gente? Então, a gente teve um desafio maior. E aí é onde a gente tem uma possibilidade grande com o flexível. Uma das coisas foi a cesta básica, e isso ajudou muito a gente a olhar para a questão econômica mesmo. O que mais que a gente pode negociar, que hoje está difícil para se comprar individualmente. Então, a gente foi atrás desse tipo de negociação e entender também um pouco para o funcionário nessa questão da segurança, que isso veio muito forte com a questão da pandemia, da questão de saúde mesmo, né? Então, como é que a gente se aproxima disso? É um desafio enorme até hoje, porque eu acho que a gente ainda não está consolidada, a mudança não está consolidada, a gente ainda está num processo, né? E na verdade parece que nunca será. Você vai ter que sentir até agora, home office 100%, retorno ao híbrido, retomada, sempre vai mudar, né? Sempre vai ter que reavaliar e imagino, até te pergunto, se escutar novamente os colaboradores para ver se o que vocês colocaram no passado ainda faz sentido, certo? E o tempo todo. No fundo, a gente faz isso todo ano. Quando a gente faz a campanha dos benefícios, ela acontece anualmente. Então, eu posso revisar o meu benefício todo ano, uma vez por ano. E quando isso acaba, a gente tem a pesquisa. O que foi diferente para você? Por que você não aderiu a alguns benefícios e aderiu a outros? Então, a gente está sempre ouvindo. E não só nesses momentos, mas a gente costuma se aproximar muito, né, dessa interação com funcionário e gestor, para entender o que mais que a gente pode trazer. Então, a escuta é sempre aberta e ativa para isso, para a gente trazer as novidades, né? E sempre estar renovando. Isso é importante para manter o engajamento e até o valor do benefício. O benefício é uma coisa muito complicada, né? Você falou até no começo. A gente dá, amanhã é obrigado. Eu não sou obrigada a dar metade das coisas que eu dou, mas uma vez que você dá, você não pode tirar. E uma vez que você dá, daqui a 2 meses, você já deu, tá bom, agora e o que mais? Né? Então, manter a valorização do benefício é muito difícil. Essa vai ser sempre uma dinâmica, e o flexível traz para a gente essa possibilidade. Né? Foi um chute muito no gol, assim, uma previsão sem saber, mas acertada. Que a gente deu uma ferramenta muito boa para a gente passar por esses desafios agora. E vocês tiveram benefícios pensando no home office também? Sim, o que influencia muito, né? Estacionamento. Laura, eu não vou mais pagar estacionamento. Não preciso mais 100% do estacionamento, né? Até mesmo a alimentação
teve um impacto muito grande, porque eu precisava de comer na rua, agora eu preciso... De mais mercado, talvez. De mais mercado. Então, o home office, com ou sem pandemia, o home office traz bastante impacto em alguns benefícios. E aí é onde está a mágica. Se eu não uso aqui, eu jogo ali. Então, eu posso refazer meu pacote de acordo... Quando a gente voltou para o home office, para o semipresencial, a gente abriu uma nova campanha. Mudou o cenário. Então, a gente faz uma campanha extra, né, para a gente poder revisar, porque, com certeza, vai impactar. E, Laura, um assunto também bem importante, a gente estava até conversando antes de começar aqui, é sobre gerações. É um tema importantíssimo para a liderança, gestão, RH e a convivência de diferentes gerações no mercado de trabalho, né? Falando nessa convivência e em benefícios, vocês percebem uma grande diferença do que importa para cada geração? Vocês têm nas pesquisas, no conhecimento de vocês, vocês conseguem perceber essa diferença e atender essas diferenças? Bastante. Quando a gente fez no começo, quando a gente lançou o benefício flexível, na primeira pesquisa que a gente fez, a gente pediu para as pessoas colocarem em ordem de importância os benefícios que a gente já oferecia. E aí a gente pensou que ia vir academia, né, ou sei lá. Mas não, veio plano de saúde para os pais, alimentação, refeição. Aí você fala assim, puxa vida, né? A geração mais nova, muito próxima dessa questão de ajudar em casa. Sim. Na geração mais velha e que já está casado, com família, o negócio é saúde para a família, familiar. Então, eu preciso da cesta básica e eu preciso do plano de saúde. E eu quero subir meu plano de saúde. E a gente abriu até a questão do seguro de vida, que a gente pensa que não. Mas, para quem é casado com filhos, é diferente casado sem filhos. E vamos subir meu seguro de vida. Eu preciso pôr meu seguro de vida lá em cima, mudar isso. Então, você vê a mudança nesse sentido. E, quando a gente fez a pesquisa, a gente conseguiu identificar bastante isso. E a gente até se surpreendeu, na verdade, com a geração mais nova. Com a questão de ajudar em casa. E que reflete um pouco da nossa... questão do país mesmo, né? A questão econômica e tudo mais. Então, reflete muito o que a gente vê, né, na vida real ali, né? E, Laura, eu vi que, para vocês, algo bem importante é a questão do treinamento da liderança. E você comentou há pouco que, nesse assunto de engajamento, benefícios, o ideal é sempre ficar bem perto da liderança, porque são eles os líderes que vão perceber o dia a dia, a convivência com seus profissionais. Eu queria te perguntar como que vocês treinam suas lideranças, seus líderes para esse assunto, como é possível fazer esse treinamento, o que passa por ele? A gente tem um programa global, né, de treinamento, é uma universidade corporativa, né, de treinamento e um módulo específico de liderança. Mas, além daquilo que vem globalmente, localmente a gente tem esse olhar diferenciado, a gente tem vários contatos com a liderança em vários aspectos. Por quê? O líder, ele é o porta-voz da empresa com o funcionário. É ele quem vai transmitir, quem vai nos devolver essa interação. Então, se eu não tiver um líder preparado na cultura, nos valores, né? Então, diversidade é algo que a gente discute muito, mas a gente sempre está preparando o líder, apoiando o líder. Ele precisa também se sentir apoiado e ter a segurança para passar e trazer de volta para nós. Então, esse contato, dentro do RH, a gente tem um trabalho com a gestão do RH muito forte. Cada gestora acompanha uma área funcional da empresa para que isso aconteça de forma muito efetiva. E o que vocês percebem nesse retorno dos líderes? O que eles têm mais angústia? O que tem sido mais difícil para eles nessa liderança? Eu acho que hoje lidar com a saúde mental é um ponto que é o principal, né? Você, depois de tudo que nós passamos,
e cada um tem o seu problema, a sua questão. E eu ainda sou responsável por um time inteiro. Sim. E a demanda que vem hoje não é mais eu quero uma cesta básica, né? Às vezes nem a pessoa sabe qual é a demanda. E a gente tem tido um acompanhamento muito forte em relação a isso, saúde mental principalmente. Acho que o maior desafio hoje é lidar com isso. Como é que o líder pode acolher? Ninguém está preparado para isso, ninguém estudou psicologia na escola, né? Então, é muito complicado e é onde a gente tem trabalhado cada vez mais e apoiado cada vez mais a liderança para poder trazer para eles esse acolhimento e essa segurança na hora de lidar com esses problemas mais complexos. Legal. E a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho do bate-papo, mas eu queria te perguntar para, né, sintetizar a conversa, como vocês falaram que tem um índice legal de pesquisa, né, dessa audiência das pessoas falando sobre benefícios, que eles são engajados. Então, eu queria perguntar como o salário emocional, os benefícios e, claro, imagino que seja um mix de coisas, impactou na DHL. Como tudo isso impacta no negócio? Como o engajamento faz diferença no negócio de vocês? Essa é fácil, né? Porque a gente sabe que um funcionário... Hoje a gente fala muito de felicidade, bastante, e um funcionário feliz, uma pessoa feliz, ela vai se dedicar, ela vai se entregar, e aquilo que ela vai fazer sempre vai ser o melhor que ela realmente pode fazer. Então, quando a gente fala em engajamento e a gente fala em humanizar as coisas, e acho que o mundo precisa ser mais humanizado, e a gente está falando muito disso ultimamente, é humanizar as coisas, humanizar um atendimento médico, humanizar... Uma demissão também. É disso que se trata, exato. É disso que se trata, é a gente olhar para o indivíduo e entender de que forma que a gente pode se aproximar e trabalhar aquilo sem esquecer da questão do negócio, né? A gente não vai esquecer que existe um negócio, não é uma... Claro, né? é uma empresa e vocês têm resultados e cobram por isso também. Mas ela só acontece com as pessoas. Sim. Então, essa é a grande dinâmica, né? Humanizar o nosso relacionamento e o negócio, né? O negócio mais humanizado. Perfeito. Laura, eu quero agradecer muito a sua participação, sua atenção, esse bate-papo, foi ótimo. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição e espero ter contribuído aí com esse nosso bate-papo. Muitíssimo. E obrigada a todo mundo que acompanhou, mas fiquem por aí que vai ter um dia cheio de conteúdo, vocês não podem perder. Até o próximo bate-papo.